medicamento é filtrada para em seguida ser eliminada na urina. Mas a ação de um medicamento também depende das outras substâncias absorvidas, alimentos ou remédios. Em certos casos, essas interações são favoráveis e desejadas, mas elas também podem ter efeitos negativos. O álcool, por exemplo, torna a aspirina mais irritante para o estômago, enquanto os antiácidos tomados para aliviar as queimações estomacais reduzem sua ação. Mas a aspirina, como qualquer medicamento, também pode provocar efeitos secundários: náusea, tonturas, queimação no estômago ou sangramentos. Se a dose for grande, efeitos secundários mais graves também podem se manifestar. O risco é ainda maior para as mulheres grávidas, que nunca deveriam consumir altas doses de aspirina, principalmente no período final da gestação. As prostaglandinas ajudam a desencadear o parto. A aspirina pode prolongar a gravidez, inibindo a síntese das prostaglandinas. Além disso, ela tem a propriedade de ser um forte anticoagulante, aumentando o risco de hemorragia. Mas esse efeito anticoagulante da aspirina nem sempre é negativo. Atualmente se pensa em utilizá-la na prevenção de crises cardíacas e de acidentes cerebrovasculares. Esses problemas são provocados, na maioria dos casos, pela formação de coágulos sanguíneos nas artérias coronárias ou nos vasos do pescoço e da cabeça. Segundo um estudo americano, o consumo de uma aspirina por dia pode reduzir em 47% o risco de infarto nos indivíduos saudáveis. Você sabia que a aspirina é a causa mais frequente de intoxicação infantil e que, se for consumida em dose maciça por um adulto, pode até ser mortal? Não há medicamento que não apresente algum perigo. Todos os medicamentos são venenos em potencial. O limite entre medicamentos, venenos e drogas é muito estreito. Por exemplo, os opiáceos diminuem a dor, mas também criam dependências dificilmente reversíveis, o que não é nada bom. Um medicamento que acelera os batimentos de um coração enfraquecido pode ser um produto muito perigoso para um indivíduo saudável. Nós desenvolvemos uma espécie de confiança cega nos medicamentos. Claude Bernard, célebre médico francês, descrevia o remédio como um bisturi químico. Sempre esquecemos que tomar um medicamento é quase como usar um trator para capinar o jardim. O problema da medicação excessiva é particularmente mais agudo nas pessoas idosas. São inquietas e consultam frequentemente diversos médicos. Por exemplo, certos medicamentos prescritos em caso de asma ou bronquite são suscetíveis de causar insônia. Se uma pessoa de idade avançada decide consultar um outro médico por causa desse problema de insônia, sem mencionar que já está tomando remédio, ela corre o risco de receber uma prescrição contraindicada para o seu problema. Ao longo dos séculos, é na natureza que se tem encontrado os princípios ativos dos medicamentos. Ainda hoje, certos elementos de origem mineral, como o enxofre e o arsênio, são empregados como remédios. São utilizados fígados e tireoides de animais na preparação dos hormônios. E várias plantas são matérias-primas indispensáveis para a produção da morfina ou da digitalina, por exemplo. Mas em nossa investigação dos medicamentos, a síntese química de novas moléculas ocupa um lugar especial. E nossos métodos hoje são tão complexos quanto os conhecimentos. Foi-se o tempo dos preparados medicinais feitos no fundo de uma botica. Hoje, é numa tela de computador que nascem diversos medicamentos. As moléculas que compõem o medicamento interagem com os elementos do organismo intervindo na doença. Pode-se utilizar o computador para simular as interações entre o organismo e o medicamento, a fim de otimizar seu efeito. Na hipertensão, por exemplo, atua uma enzima, a renina, com geometria e natureza química conhecidas. Esta enzima é representada na tela em 3 dimensões. Depois de considerar todos os fatores geométricos, físicos e químicos, procuramos conceber uma molécula capaz de bloquear a ação da enzima.
Esta nova molécula poderia se tornar o elemento ativo de um novo medicamento contra a hipertensão. É uma operação comparável à fabricação de uma chave a partir da fechadura. Através do computador, também se pode otimizar a eficácia de moléculas de atividade já conhecida. Por exemplo, se temos 3 moléculas diferentes com o mesmo efeito terapêutico, é possível, com o computador, conceber uma molécula ainda mais ativa combinando aquelas outras 3. Mas a utilização do computador permite apenas acelerar a pesquisa de uma molécula ativa. Para encontrar uma que funcione, é necessário o exame de 3.000 a 10.000 moléculas. A etapa seguinte consiste em observar o efeito da nova molécula em animais. Ela é eficaz? É tóxica? Como é absorvida, distribuída, transformada e depois eliminada pelo organismo? Se os testes forem conclusivos, o que ocorre em apenas 10% dos casos, a autorização para o início das experiências em seres humanos é solicitada aos órgãos governamentais competentes. Os primeiros testes são feitos sempre em voluntários com saúde perfeita. Se a ação do novo medicamento em organismos sadios for considerada aceitável, ele será usado no tratamento dos verdadeiros doentes. O medicamento é distribuído a um primeiro grupo de 150 pessoas. Depois, se tudo correr bem, essa distribuição será estendida a pacientes internados em hospitais de todo o mundo. Apenas uma pequena parte das moléculas testadas em seres humanos é retida no organismo e conservada. A alta taxa de rejeição é causada pela dificuldade em se encontrar uma molécula eficaz sem ser tóxica, sem efeitos secundários graves e bem tolerada pelo organismo. A produção de um novo medicamento é um processo demorado. Da descoberta de uma molécula ativa até o final dos testes com os doentes, são necessários, em média, 8 anos. Todos os resultados obtidos devem ser enviados aos órgãos responsáveis do governo para que a comercialização seja autorizada. A documentação pode chegar a 100 volumes de 400 páginas. Em geral, é preciso esperar 2 anos para obter a autorização. Se autorizado, o medicamento poderá ser produzido em escala industrial. Mas terá ele a forma de comprimido, de cápsula, de xarope? O formato final depende de sua natureza química e da via pela qual deverá ser administrado. Mas também depende de fatores psicológicos relacionados ao marketing. Os processos de fabricação do medicamento são muitos e variam de acordo com a forma adotada. Para fabricar comprimidos, por exemplo, misturamos inicialmente um pó composto de substância neutra e um pó que contém as substâncias